Quando a noite de 5 de junho de 1944 caiu, uma grande armada aliada estava navegando pelo Canal da Mancha. Seu destino eram as praias da Normandia, no noroeste da França. No céu voavam centenas de bombardeiros e combatentes. Às 5h30 da manhã de 6 de junho, os navios de guerra abriram fogo na costa à sua frente. Os defensores alemães correram para suas posições enquanto o bombardeio aumentava em intensidade. Barcos de desembarque começaram a se dirigir à praia. Pouco depois das 6h30, a primeira embarcação alcançou a praia e suas rampas foram abertas. Era o auge de quase 4 anos de planejamento e preparação. Ainda no verão de 1940, quando a Inglaterra ficou sozinha, o primeiro-ministro Winston Churchill já compreendera que somente pela invasão da Europa continental as potências do eixo poderiam ser finalmente derrotadas. Foi com isso em mente que, em junho de 1940, ele ordenou a formação dos comandos, vistos aqui atacando as ilhas norueguesas de Lofoten, em março de 1941. Ele também instituiu a Diretoria de Operações Combinadas para desenvolver habilidades de guerra anfíbia. Mas só uma ajuda americana ativa poderia garantir um ataque bem-sucedido à fortaleza chamada Europa. Churchill então uniu-se ao presidente Roosevelt em 1940 e 1941. O ataque surpresa dos japoneses à base naval do Pacífico em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, finalmente trouxe os Estados Unidos à guerra, mas inicialmente apenas contra o Japão. O fato colocou Roosevelt num dilema sobre o que fazer com a Alemanha e a Itália. Em consequência, Hitler e Mussolini declararam guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro. 2 dias depois, Churchill viajou para encontrar Roosevelt na cidade de Washington, para o que seria a primeira das grandes conferências de guerra dos aliados. O codinome era Arcádia. Apesar de os japoneses estarem varrendo tudo à sua frente, a Arcádia manteve a decisão política feita no início de 1941, de que quando e se os norte-americanos entrassem na guerra ao lado da Inglaterra, a prioridade seria vencer a Alemanha. Para este fim, os norte-americanos mandaram tropas à Inglaterra para uma operação ofensiva na Europa Ocidental. Mas havia uma divergência de opiniões sobre onde atacar. A Inglaterra queria completar a liberação da África do Norte, inclusive o governo francês de Vichy, no noroeste africano, antes de atacar a própria Europa. Os norte-americanos preferiam a ação direta contra a Europa continental. Posteriormente, 3 operações foram decididas. Uma, Gymnast, era a invasão do noroeste da África francesa, que se ligaria ao 8º Exército Britânico, que atacaria o oeste através da Líbia. A segunda era uma invasão pelo Canal da Mancha, em 1943, cujo codinome era Roundup. Finalmente, se a pressão da Alemanha sobre a Rússia se tornasse insuportável, ingleses e norte-americanos lançariam a Operação Sledgehammer em algum lugar da Europa Ocidental. Os primeiros soldados norte-americanos desembarcaram na Grã-Bretanha, mais exatamente na Irlanda do Norte, no final de janeiro de 42. No final de junho, quase 55 mil soldados americanos tinham chegado à Grã-Bretanha e a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos também havia sido enviada para lá. Sua chegada deu ao povo britânico enorme apoio a seu estado de espírito. Os norte-americanos eram como seres de outro planeta, encantando os britânicos cansados da guerra. Seus estoques, aparentemente infindáveis de goma de mascar, barras de açúcar e meias de nylon, assim como sua habilidade para dançar, foram como imã para as mulheres britânicas. Seus homens às vezes eram um pouco menos entusiasmados. Bem pagos, com muito sexo e por toda parte, era o triste comentário. Temendo que a Rússia pudesse ser forçada a fazer um tratado de paz em separado com a Alemanha, a agitação norte-americana para atacar mais cedo a Europa continental aumentou. Membros da esquerda britânica também começaram a pressionar pela abertura antecipada de um segundo front.
Os russos também argumentavam que as grandes forças anglo-americanas estabelecidas na Grã-Bretanha não poderiam ficar ociosas por muito tempo. A Rússia estava tendo que enfrentar a magnitude do poderio militar alemão e precisava de ajuda direta. Estrategistas militares britânicos eram menos corajosos. Tinham passado 18 meses examinando planos de ataque à Europa. Também houve ataques do comando para obter informações. Uma bem-sucedida operação de travessia do canal exigia tanto a supremacia aérea sobre a área de aterrissagem como um número suficiente de frotas anfíbias para o desembarque de uma força bem grande e sua manutenção. Nenhuma dessas condições existia na primavera de 1942. Ainda assim, enquanto a ofensiva alemã no verão de 42 avançava, aumentavam os apelos russos por um segundo front. A Grã-Bretanha acreditava que qualquer operação de vulto para ajudar os russos simplesmente enfraqueceria a invasão principal marcada para 1943. O melhor que eles podiam oferecer era um ataque surpresa de 24 horas em Dieppe, o porto francês do canal. Mas Roosevelt mostrava-se ansioso para que os soldados norte-americanos entrassem em combate na Europa antes do final de 1942. Do contrário, a opinião pública poderia forçá-lo a desviar a prioridade para o Pacífico. Consequentemente, ele deu autorização a Gymnast para que se invadisse o noroeste africano francês. O general norte-americano Dwight Eisenhower foi o responsável pela Gymnast. Nesse meio tempo, a ofensiva dos bombardeiros anglo-americanos contra a Alemanha, apesar de ainda no início, e o suprimento de armamento por empréstimo, era tudo o que se podia fazer para ajudar a Rússia. O ataque britânico a Dieppe finalmente foi efetivado em agosto de 1942. Oficialmente foi descrito como uma patrulha de reconhecimento em grande número. Mas a operação se mostrou um desastre. Os alemães estavam esperando um ataque como esse, e a divisão canadense envolvida, cuja primeira experiência em combate foi esta, fracassou na tentativa de avançar sobre a praia. Metade da força canadense foi morta ou capturada. Seu sacrifício apenas demonstrava claramente que os aliados não estavam prontos para armar um grande ataque no canal. Uma das muitas lições aprendidas foi que o desembarque num porto defendido dificilmente seria bem sucedido. Em contraste, os desembarques no noroeste africano francês foram muito bem sucedidos em novembro de 1942, com o governo francês de Vichy oferecendo pouca resistência. Os desembarques foram seguidos pela campanha de inverno na Tunísia. Em janeiro de 1943, no auge da campanha tunisiana, Churchill e Roosevelt, juntos com suas equipes militares, se encontraram em Casablanca, no Marrocos. Várias decisões cruciais foram deliberadas. A mais importante é que a guerra só poderia chegar ao fim com a rendição incondicional das potências do eixo. A próxima grande operação na Europa veio a ser a captura da Sicília. Isso significava que a invasão através do canal não seria possível em 1943. Mas a instalação das forças norte-americanas na Grã-Bretanha continuariam. A ameaça dos U-boats alemães no Atlântico devia também ser finalmente superada. Isso era essencial para a segurança das linhas de suprimento entre a América do Norte e a Europa. As forças de bombardeio anglo-americanas na Grã-Bretanha também lançaram uma pesada ofensiva aérea sobre a Alemanha para desintegrar a indústria, abaixar o moral e desgastar a Luftwaffe. A Sicília foi invadida em julho de 1943. E agora os aliados ocidentais haviam decidido que a Itália deveria ser derrotada, assim como o maior número possível de divisões alemãs no país. Dessa maneira, forças anglo-americanas invadiram a Itália continental em setembro de 1943. Embora as forças alemãs que estavam lá resistissem bravamente, o governo italiano rapidamente fez um tratado de paz. Agora começava um longo e estafante avanço dos aliados na Península Italiana.
Mas ao mesmo tempo que as atenções britânica e norte-americana estavam voltadas para o Mediterrâneo, os preparativos para a invasão através do canal já tinham começado. Em abril de 1943, o general britânico Frederick Morgan foi nomeado chefe do Estado-Maior do Supremo Comando Aliado, ou apenas COSAC. O COSAC deveria reunir o maior número possível de forças na Grã-Bretanha e traçar planos. O mais importante era a invasão da França através do canal, o mais tardar em 1944, sob o codinome de Overlord. O primeiro problema do COSAC era onde desembarcar na costa francesa. A principal consideração era de que deveria ser dentro dos limites das bases britânicas combatentes. Isto reduzia as opções à área delimitada por um arco no mapa. Nos últimos 3 anos, aviões haviam sobrevoado a costa, fotografando as defesas. Outras informações tinham sido reunidas a partir de cartões postais e fotografias do período de férias das pessoas antes da guerra. As praias tinham sido analisadas e forças especiais continuavam a testar as defesas através de ataques surpresa. Também havia as informações vindas da resistência francesa. O COSAC deduziu que só haviam 2 áreas viáveis para o desembarque de uma grande força. A primeira era o Pas de Calais, a parte mais estreita do canal, mas aos olhos da Alemanha era o mais provável ponto de ataque. Então a opção foi a Normandia, onde a costa era menos defendida. O COSAC calculou que poderia haver lugar suficiente para que 3 divisões realizassem o desembarque inicial. Para convencer os alemães de que Pas de Calais era o alvo, foi desenvolvido um elaborado plano de logro. Para evitar que a França tivesse auxílio de outros planos de guerra, planos falsos incluíam desembarques na Noruega, Bretanha e nos Balcãs. Muita engenhosidade técnica foi empregada. Portos artificiais chamados de mulberries ou amoras foram projetados e construídos. Rebocados através do canal, eles garantiriam o abastecimento e o apoio para os soldados em terra, até que um porto maior, neste caso Cherburgo, pudesse ser aberto. Para manter as forças desembarcadas abastecidas com as grandes quantidades de combustível que a guerra exigia na época, um oleoduto teve que ser colocado ao longo do canal, cujas iniciais formam o nome de Pluto. As estações das bombas de Pluto foram disfarçadas em cafés ou sorveterias na beira da praia. Era vital que os tanques desembarcassem com as primeiras levas na praia. Aqueles usados em Dieppe em agosto de 42 tinham, com poucas exceções, sido incapazes de sair da praia. Os britânicos, entretanto, começaram a desenvolver o que eles chamaram de blindados especializados, mais popularmente conhecidos como funnies, ou engraçadinhos. Assim como os tanques que flutuavam, estes incluíam veículos lança-chamas para ajudar a conquistar posições importantes. Havia tanques de mangual para abrir pistas através dos campos minados. Tanques com ponte que possibilitavam a travessia das balas antitanques. Havia um outro fator, o próprio Canal da Mancha. Muita pesquisa meteorológica tinha que ser feita para estabelecer a melhor época para cruzar e desembarcar desta parte do oceano, que tinha a reputação de ser ingovernável. Foi em Quebec, capital do Canadá de etnia francesa, que uma outra conferência de estratégia dos aliados foi realizada em agosto de 43. Nela, aprovaram-se os planos do COSAC, mas na ocasião nenhum comandante para o Overlord foi escolhido. Entretanto, os preparativos mais complexos para a invasão agora puderam ser adequadamente desenvolvidos. No outro lado do canal, Hitler tinha ordenado a construção do Muro do Atlântico, um sistema de plataformas de concreto para artilharia e posições de defesa ao longo da costa francesa. Mas uma vez que Hitler decidira empenhar seus principais esforços de guerra para atacar a Rússia, a defesa da Europa Ocidental se tornou uma prioridade muito menor. Ela foi, em grande parte, guarnecida por soldados de baixas patentes.
O marechal de campo Gerd von Rundstedt, que assumira como comandante-em-chefe do Ocidente no início de 1943, reclamava cada vez mais, especialmente por causa do rápido estabelecimento das forças aliadas na Grã-Bretanha. Foi somente em novembro de 1943 que Hitler finalmente acordou para o crescente perigo no front ocidental. Ele ordenou um fortalecimento das forças lá distribuídas e enviou Erwin Rommel, que tinha sido uma pedra no sapato das forças britânicas no norte da África, numa viagem de inspeção. Logo após, ele nomeou Rommel para comandar as defesas no norte da França. Rommel acreditava que a invasão deveria ser rechaçada nas praias e fortaleceu as defesas da costa. Isso incluía a construção de obstáculos em todas as praias com possibilidade de desembarque. Rommel também queria manter as divisões blindadas perto da costa, mas seu comando queria mantê-las concentradas para atacar os aliados quando eles desembarcassem. Hitler interveio e finalmente foi feito um acordo. Rommel seria responsável por 1/3 dos tanques. 1/3 permaneceria no sul da França e o restante ficaria como uma reserva central, movendo-se apenas com a permissão de Hitler. No outono de 1943, os preparativos para o Overlord estavam bem encaminhados, mas os aliados ainda não tinham escolhido um comandante. Haviam apenas concordado que ele deveria ser um norte-americano por causa de suas tropas maiores. Foi somente em dezembro que Eisenhower, que era o comandante dos aliados no Mediterrâneo, foi nomeado comandante supremo. Nesta época, ele tinha bastante experiência em manter unidas as tropas aliadas. Arthur Tedder, da Força Aérea Britânica, era o adjunto de Eisenhower. Bernard Montgomery comandaria as forças terrestres. Bertrand Ramsay, da Marinha Britânica, teria as forças navais. E Omar Bradley, as tropas norte-americanas em terra. Um outro representante da Força Aérea Britânica, Trevor Lee Mallory, seria o comandante do ar, e o norte-americano Walter Battle Smith, o chefe de equipe de Eisenhower. Entretanto, foi só em janeiro de 1944 que a equipe se reuniu na Grã-Bretanha. O retorno de Montgomery à Grã-Bretanha foi um gesto de lisonja de seu povo por conta de suas vitórias no deserto. Ele e Eisenhower imediatamente alteraram os planos do Cossack. Em vez de 3 divisões desembarcando com 2 divisões aéreas para garantir os flancos, eles aumentaram o ataque inicial. 5 divisões desembarcariam primeiro, com uma divisão aérea adicional para ajudar a defender o flanco ocidental. A ocupação de uma área mais ampla possibilitaria uma formação mais rápida na cabeça de praia. Mas este aumento na força de desembarque significava que mais navios anfíbios seriam necessários. Independente dos que estavam sendo construídos, muitos ainda estavam fundeados no Mediterrâneo. Aqui, o fracasso no desembarque de Anzio, em 1944, que rapidamente resolveria a questão italiana com a tomada de Roma, retardou o retorno à Grã-Bretanha do equipamento de terra e dos navios. O que significava que o plano Overlord não aconteceria até o final de maio de 1944. Outro grande problema que Eisenhower enfrentava eram as forças de bombardeios estratégicas dos aliados. Elas continuavam a bombardear a Alemanha dia e noite, de acordo com o que tinha sido combinado em Casablanca em janeiro de 1943. Eisenhower queria que os bombardeiros preparassem o terreno para o Overlord de uma maneira mais direta, ajudando a destruir a Luftwaffe na França e as comunicações rodoviárias e ferroviárias com a área a ser invadida. O comandante norte-americano do bombardeiro Carl Spaatz acreditava que o combustível era o alvo-chave. Ele argumentava que a destruição das refinarias paralisaria as comunicações alemãs. Arthur Harris, o comandante britânico, continuava a defender os ataques de efeito moral. Todavia, Eisenhower finalmente conseguiu o que queria, e os bombardeiros ficaram sob seu comando em meados de abril de 1944. Eles agora começavam uma campanha sistemática, não só contra as comunicações com a Normandia, assim como em todo o norte da França. As forças aéreas também atacavam as bases aéreas da Luftwaffe e destruíam inúmeros aviões no ar. Ataques aos trens quase paralisaram a rede ferroviária francesa.
Neste momento, as forças destinadas aos desembarques iniciais passavam por treinamentos intensivos, usando praias britânicas semelhantes àquelas em que iriam desembarcar na Normandia. Durante um dos exercícios em Slapton Sands, em Devon, botes alemães interceptaram por acaso os navios anfíbios. Cerca de 600 soldados norte-americanos perderam a vida. Finalmente, o dia 5 de junho foi o escolhido para o dia D. 2 semanas antes, as tropas começaram a se movimentar para as áreas de batalha na costa sul da Inglaterra. Lá foram dispostas em campos fechados, sem nenhum contato com o mundo exterior, e receberam instruções sobre suas missões. Em 31 de maio, os soldados, seus veículos e equipamentos começaram a embarcar nos navios que os levariam através do canal. Os últimos dias haviam sido gloriosos dias de verão, mas o tempo começava a mudar. Logo se tornou claro que uma tempestade se aproximava do canal. Assim, na noite de 3 de junho, Eisenhower decidiu adiar o dia D por 24 horas. Alguns comboios já estavam navegando e tiveram que regressar. Foram longas horas de ansiedade. Nesse meio tempo, uma grande quantidade de mensagens codificadas foi transmitida pela BBC para a resistência francesa, que tinha um papel importante a desempenhar no bloqueio de estradas e ferrovias, desta forma, impedindo a movimentação das reservas alemãs para a Normandia. Na noite seguinte, Eisenhower e seus comandantes foram informados da melhora do tempo para o dia 6 de junho. Na manhã do dia 5, ele decidiu que a invasão deveria acontecer no dia seguinte. Os paraquedistas britânicos e norte-americanos começaram a fazer seus preparativos finais, pois eles seriam os primeiros a desembarcar na França. Na noite de 5 de junho, Eisenhower foi ver os paraquedistas norte-americanos embarcando em seus aviões. Eles saltariam na parte sudeste da península de Cherburgo. O alvo dos paraquedistas ingleses era o flanco oriental da cabeça de praia aliada. Do outro lado do Canal da Mancha, os alemães observavam, mas seu alto comando acreditava que o mau tempo impediria uma invasão. Muitos generais estavam longe de seus postos de comando. Naquela noite, os aviões aliados estavam em grande número sobre o norte da França. Alguns usavam meios eletrônicos para criar um quadro nas telas de radar alemãs de navios se aproximando de Pas-de-Calais. Não menos do que 1.700 toneladas de bombas foram lançadas nas defesas costeiras. Depois, as duas divisões norte-americanas transportadas pelo ar e a britânica começaram a saltar. Caíram mais espalhadas do que tinha sido planejado, mas logo atingiram seus vários objetivos. No mar, a grande frota de navios estava se dirigindo à costa da Normandia. As tropas de ataque começaram a se transferir para seus equipamentos de terra. Enquanto faziam isso, 112 navios de guerra começaram a atacar as baterias costeiras. As embarcações de desembarque estavam formadas e se aproximavam da praia. Para os que estavam a ponto de desembarcar, este foi o momento mais tenso. As baterias alemãs começaram a atirar, atingindo algumas embarcações. Outras entravam em choque com obstáculos submersos, mas ainda assim seguiam em frente. Tanques se aproximaram da praia, protegidos pelas grades de flutuação. As embarcações ancoraram. As rampas abertas e os soldados saíram. Finalmente,
O que eles haviam treinado durante meses e anos estava sendo posto à prova. O desembarque dos aliados na Normandia pegou os alemães de surpresa. Por algumas horas, eles acreditaram que era apenas uma tática diversiva para mascarar o esperado desembarque no Pas-de-Calais. Entretanto, o quartel-general de Hitler não queria permitir que os blindados de reserva entrassem em formação de combate na Normandia. Isso possibilitou que tropas aliadas desembarcassem sem sofrer grandes baixas. Mesmo assim, foi apenas sua perfeita preparação e treinamento que evitou confusões sérias nas praias. Os alemães da costa revidaram. Mas não puderam evitar que cada vez mais ondas de soldados chegassem à praia. Logo, os atacantes saíram das praias e começaram a abrir caminho rumo ao interior. Isso possibilitou que mais tropas desembarcassem, porém nem britânicos nem norte-americanos foram capazes de alcançar os objetivos finais planejados para o dia D. Os atordoados prisioneiros alemães começaram a ser trazidos em meio a cidadãos franceses que davam as boas-vindas a seus libertadores. A força aérea aliada era esmagadora e pouquíssimos aviões alemães passaram pelos céus da Normandia no dia 6 de junho, o dia D. Na verdade, a ofensiva aérea de pré-invasão reduziu a proteção aérea alemã disponível na Normandia para apenas 100 combatentes. Foram registradas apenas 319 ações no dia D, quando comparadas às mais de 14.500 dos aliados. O peso das bombas junto ao bombardeio naval serviu para entorpecer muitos defensores. O resultado foi que, ao anoitecer do dia D, os aliados estavam na praia, com mais de 150 mil soldados desembarcados. Os ingleses estavam nas praias de Sword e Golden, os canadenses na de Juneau e os norte-americanos na de Omaha e Utah. Apenas Omaha, que era dominada por montanhas íngremes, representava um verdadeiro problema, com os atacantes encurralados na praia a maior parte do dia. Posteriormente, à tarde, Hitler liberou os blindados de reserva. Seu avanço se deu em meio a dificuldades. Pontes derrubadas significavam grandes desvios. Os blindados constantemente eram atingidos pelos ataques aéreos. O resultado foi que a infantaria alemã foi incapaz de montar um contra-ataque rápido, o que possibilitou que os aliados assegurassem e unissem suas cabeças de praias. Mas eles foram impedidos de completar uma carga rápida. A resistência alemã no continente se fortaleceu com rapidez, assim que se recuperou do choque inicial dos desembarques. As inflexíveis tropas Waffen-SS começaram a se unir à luta. A maior parte do terreno da Normandia era de bocage, um termo francês para uma mistura de pasto e floresta. Na prática, isso significava pequenos campos com barrancos cercados no topo, ideais para uma luta defensiva. O combate fortalecia os paraquedistas alemães, que usavam o bocage muito bem. Todos ao longo do fronte aliado eram igualmente inflexíveis.
A Força Aérea Aliada permanecia suprema nos céus da Normandia, mas não deteve os alemães. Mesmo assim, a Força Aérea Aliada constantemente devastava as tropas alemãs. Lentamente e diante de uma defesa algumas vezes quase fanática, os aliados avançavam pouco a pouco. Mas, apesar da intensa pressão, a coesão alemã não estava visivelmente enfraquecida. Duas semanas de tempestade depois do dia D também não ajudaram. Os portos chamados Mulberries ou Amoras, que tinham funcionado muito bem, estavam seriamente danificados, atrasando a estruturação dos aliados. Foi só no fim de junho que os norte-americanos foram capazes de invadir Cherburgo e forçar suas guarnições a se renderem. Mas seriam necessárias muitas semanas antes que o porto estivesse funcionando outra vez. A captura de Caen, originalmente um objetivo britânico do dia D, levou 6 semanas de uma intensa luta por causa da fanática defesa dos homens da divisão jovem da Waffen-SS de Hitler. Mesmo assim, os alemães estavam ficando cada vez mais desesperados. Apesar dos apelos de von Rundstedt e Rommel, Hitler se recusava a apoiar qualquer rendição voluntária de campo. O combate constante estava cansando os soldados alemães e o número de feridos aumentava. Sob as ordens de Hitler, von Rundstedt foi substituído por Günther von Klug no início de julho. Mas no dia 20 de julho, o coronel Klaus von Stauffenberg, um oficial do Estado-Maior, colocou uma bomba-relógio numa pasta, que explodiria durante uma conferência de Hitler em seu quartel-general na Prússia Oriental. Ela detonou e conspiradores em Berlim proclamaram a morte de Hitler. Em Paris, oficiais da SS, da Gestapo e de outros grupos nazistas foram presos. Mas Hitler sobreviveu à explosão da bomba e estava muito bem disposto para se encontrar com Mussolini naquela tarde. Os conspiradores foram rapidamente presos. Soldados ilustres e outras figuras públicas foram denunciados perante uma corte presidida pelo notório juiz nazista Roland Freisler. Muitos foram enforcados. Um dos que escaparam a este destino foi Rommel, ferido 3 dias antes da explosão da bomba, mas implicado na conspiração. No entanto, ele foi forçado a cometer suicídio para proteger sua família. De volta à Normandia, na última semana de julho, Montgomery teve sucesso ao afastar o grosso da infantaria alemã dos britânicos no leste. Isso possibilitou que os norte-americanos começassem a irromper vindos do oeste. A ação foi liderada pelo Terceiro Exército dos Estados Unidos de George S. Patton. O próprio Patton era da cavalaria e tinha comandado tanques na França em 1918. Ele sabia bem do potencial da artilharia para explorar uma retirada. Seus tanques dianteiros logo foram levados para a Bretanha e em direção ao leste, para o coração da França. A última ação na Normandia aconteceu em meados de agosto, perto de Falaise. Ali, os aliados tentaram prender o resto das forças alemãs. Algumas conseguiram escapar em direção ao leste. O restante foi pulverizado por ataques aéreos.
A carnificina resultante era uma ilustração perfeita de como o poderio aéreo poderia influenciar a batalha terrestre. Agora, à medida que os remanescentes alemães despedaçados retiravam-se para o leste, os aliados começaram um avanço relâmpago. Uma após outra, as cidades eram libertadas para a alegria de seus habitantes. O clímax foi em 25 de agosto, quando tropas francesas, polonesas e norte-americanas entraram em Paris. Mas isso se deu em meio à luta, quando o núcleo da guarnição alemã lutava com membros do exército francês do interior que tinham se revoltado contra seus ocupantes à medida que os aliados se aproximavam da capital. A partir desse dia, se você andar nas ruas de Paris, verá pequenos memoriais aos franceses que morreram na luta no local onde caíram. Era irônico que no momento em que estas batalhas de rua estavam acontecendo, do outro lado da Europa, o exército polonês também lutava com os alemães em sua capital, Varsóvia. A diferença era que em Paris, os libertadores entraram e ajudaram. Foi um momento de triunfo para Charles de Gaulle. Exatamente 4 anos antes, com nada além de poucos partidários, ele erguera na Grã-Bretanha a bandeira da França livre. Agora voltava à sua capital e retomava as rédeas do poder. Mesmo assim, defensores alemães intransigentes fizeram o máximo para estragar as festividades, mas fracassaram. Enquanto isso, em 15 de agosto, os alemães foram atacados por desembarques de norte-americanos e de franceses no sul da França. Estas forças agora começavam a atacar em direção ao norte, na região do Rhône. Novos ataques impelem os aliados. Em 3 de setembro, a Inglaterra libertou Bruxelas, capital da Bélgica. Naquele mesmo dia, mais ao sul, os soldados franceses entraram em Lyon. Eles foram liderados pelo ilustre Jean-Marie Lattre de Tassigny. Parecia que nada poderia impedir os aliados ocidentais de entrar na própria Alemanha, mas havia um problema crescente. Hitler tinha ordenado às guarnições dos portos do Canal da Mancha para manterem até o último homem. Isso significava que os aliados não poderiam usá-los para suprir seu rápido avanço e continuariam tendo que confiar principalmente em Cherburgo. O resultado foram linhas cada vez maiores de suprimento que finalmente ficaram inteiramente congestionadas. Então, os tanques começaram a ficar sem combustível e foram forçados a parar. Isso deu aos alemães a pausa necessária para recuperar o fôlego e recuperar também sua coesão. Os aliados agora enfrentavam a possibilidade de uma outra luta em que se avançaria passo a passo. No entanto, Montgomery propunha agora a Eisenhower que, em vez de continuar avançando numa frente ampla,
Os aliados deveriam se concentrar numa única investida através da Holanda, visando contornar o flanco das defesas alemãs no Reno. O resultado foi a Operação Market Garden, que foi realizada em 17 de setembro. 2 divisões aéreas norte-americanas desceram em Eindhoven e Grave para apoderar-se das travessias nas rotas fluviais. A primeira divisão aérea britânica, mais tarde reforçada pela Brigada Polonesa de Paraquedistas, aterrissou mais ao norte, em Arnhem, para tomar a ponte sobre o Reno. Os norte-americanos rapidamente se apoderaram das principais pontes. Eles foram bastante ajudados por informações fornecidas pelos holandeses locais. Simultaneamente, forças britânicas começaram a avançar em direção ao norte, através da fronteira belga, para se unir às forças aéreas. Eles tiveram sucesso ao se unir às divisões aéreas norte-americanas, mas depois o avanço ficou mais lento à medida que os alemães contra-atacavam os flancos da estreita da ponta da linha de batalha britânica. Em Arnhem, a operação não ia muito bem. Os paraquedistas britânicos e poloneses desceram perto de onde 2 divisões de blindados da SS estavam sendo reequipadas. Apesar da firme oposição, os paraquedistas entraram em Arnhem e alcançaram a principal ponte sobre o Reno. Mas a pressão alemã mostrou-se logo e a luta se tornou cada vez mais desesperada. Isolados, os britânicos foram forçados a se render, embora alguns tenham fugido pelo Reno. Arnhem era uma ponte muito distante e as esperanças aliadas para o término da guerra em 1944 desapareceram. Mesmo assim, no início de outubro, os norte-americanos começaram a atacar a principal linha de defesa alemã ao longo da fronteira ocidental, o Muro Oeste. Eles primeiramente entraram pelo sul de Aachen, próximo das fronteiras da Bélgica e da Holanda com a Alemanha. A própria Aachen, a primeira cidade alemã atacada pelos aliados, revelou-se uma região muito resistente. Foram 2 dias de violenta luta até que finalmente caísse em 21 de outubro. Mais ao sul, os alemães usaram com eficiência a linha Maginot francesa para resistir aos norte-americanos. Contudo, as forças dos Estados Unidos continuavam a invadir a região alemã do Reno. A situação dos suprimentos aliados tinha começado a melhorar com a conquista gradual dos portos do Canal da Mancha. Um deles, Dunkirk, cenário da evacuação aliada em maio de 1940, se defenderia até o final da guerra. Mas os aliados precisavam de um porto maior e mais perto da frente de batalha. Consequentemente, assim que o principal porto belga em Antuérpia pôde ser aberto aos navios aliados, um ataque anfíbio foi realizado no início de novembro contra a ilha de Walcheren, na foz do rio Scheldt. Este desembarque foi bem sucedido. Depois de caças-minas terem sido mandados ao rio Scheldt, no final de novembro, a Antuérpia já estava descarregando os navios. Hitler, entretanto, não estava contente em permanecer na defensiva, no oeste. Em meados de setembro, anunciou sua intenção de realizar uma contraofensiva maior. Ele ordenou a formação de um novo 6º Exército de Blindados,
sob o comando do general da SS, Seb Dietrich. Este exército foi em grande parte montado por blindados da SS reconstituídos. O 5º Exército de Blindados também foi reformado para esta ofensiva. O plano final anunciado foi uma investida através de Ardennes, em direção a Antuérpia, para separar as forças britânicas no norte dos norte-americanos. Os generais de Hitler queriam uma operação mais modesta, mas ele os ignorou. Em 8 de dezembro de 1944, as tropas de ataque com mais de 200 mil soldados entraram em formação de combate, movimentando-se principalmente à noite. Os indícios de um ataque iminente estavam presentes, mas os aliados imaginavam que os alemães não seriam capazes de manter por muito tempo uma ofensiva maior. O setor prestes a ser atacado estava tranquilo e era sustentado pelas divisões que se recuperavam da violenta luta no norte e outras recém-chegadas dos Estados Unidos. Antes do amanhecer em 16 de dezembro, os alemães abriram um fogo intenso contra uma grande barragem. Ajudada pela neblina, a infantaria se movimentou para frente para forçar a entrada nas linhas norte-americanas. Ela foi seguida por grupos de batalha blindados que rapidamente liquidaram surpresos e confusos defensores. Os alemães continuaram a investir cada vez mais. Os norte-americanos se encontraram isolados. Em desespero, os norte-americanos tentaram se reagrupar, enquanto os grupos blindados de batalha continuavam a se movimentar para o oeste. Os reforços norte-americanos foram atacados antes que pudessem se dispor para o combate. Por muitos meses privados de qualquer luxo, o prêmio para os alemães eram os cigarros norte-americanos e os pacotes de ração. Cada vez mais prisioneiros norte-americanos eram capturados e mandados para a retaguarda. Mas nem todas as unidades norte-americanas quebraram. Algumas permaneceram e lutaram, principalmente na cidade belga de Bastogne, onde recusaram a rendição. Mesmo tendo fracassado na tomada dos depósitos de combustível norte-americanos, o avanço alemão ficou mais lento. No sul, o 3º Exército de Patton começou a atacar a ponta de combate alemã. Isso significava mover seu exército em 90 graus, e isso foi feito em 48 horas. Mesmo a neve não foi obstáculo para os homens de Patton. Logo, os alemães sentiam a pressão em seu flanco. Mesmo lutando desesperadamente, não puderam impedir que Patton entrasse pelo norte em direção a Bastogne. No começo de 1945, os norte-americanos avançaram retomando o terreno que haviam perdido. A
Ainda assim, a contraofensiva em Ardennes mostrara que os alemães ainda estavam dispostos a lutar muito. Contudo, agora, os aliados podiam prosseguir em sua investida em direção ao último obstáculo de defesa natural dos alemães no oeste: o rio Reno.